Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez pra gente falar aí do final de Brasileirão do Coringão, cara. O final do Brasileiro do Corinthians foi mérito de quem? Mérito do Fabinho Soldado, mérito do Memphis Depay, que contagiou o elenco, trouxe a galera ali pra perto dele, animou todo mundo, ou mérito das contratações do Fabinho, ou do Fred Luz, que trouxe o Fabinho, tal, organizou a casa. Vamos ver a opinião da galera da Placar TV aí, o que eles acham, quem foi o maior responsável por esse final de ano do Corinthians, dessa retomada do Coringão, dessa virada de chave, tá? Vamos ver alguns números aí também do Brasileirão, quanto cada time ganhou, quantos artilheiros ganharam. Então tem bastante informação legal aí, então fica aí, rapaziada. Vamos ver o que a galera da Placar TV tá comentando sobre o final do Brasileirão. Bora lá. Relação da premiação ali, os valores da premiação final do Brasileirão Betano 2024. O Botafogo botou na conta 48 milhões e 100 mil reais. Depois o Palmeiras, vocês estão vendo aí, né? Palmeiras, Flamengo e tal. Até o Red Bull Bragantino, são os 16, porque os 4 que caem não levam nada. Nada. Levam um só, pé na bunda. Levam um pepino do Avelino. O Red Bull ganhou 16,3 milhões de reais, que também é uma boa premiação, né? Você vê o quanto representou para o Bragantino. Você conseguiria viver assim com 16 milhões? Por ano? Putz, é duro, né, meu? Por vários anos eu conseguiria. Eu nunca mais trabalharia. Nem eu, imagina. Nunca mais. O Red Bull, graças à vitória sobre o Criciúma na última rodada, 5-1, se manteve na primeira divisão. E isso beneficiado também pelo... Ele ficaria de qualquer jeito. Ele dependia só dele. E quem acabou caindo foi o Atlético Paranaense, porque perdeu o seu jogo. E não levou nada. O Corinthians, deixa eu ver aqui, até quem está indo para a Libertadores são os 8 primeiros ali. Então, quem foi para a Libertadores, além de ir para a Libertadores, o Bahia foi o último que chegou a 30 milhões de premiação. Uma boa grana, né, Facinca? Boa grana, claro que sim. Pô, imagina, 48 milhões. Dá para fazer um bom... Flávio, se você converter, né, pelo menos... Se a gente pegar a média do mês aí, o dólar a 6 e tal, vamos pegar 48. 8 milhões de dólares. Dividido por 6, são 8 milhões de dólares. É a contratação de um bom jogador de futebol. Seja um meia, seja um zagueiro, um lateral, porque atacante, como o Sormani fala, é mais caro. Agora, um atleta pra te trazer, e assim, de alto nível, hein? Alto nível, porque 8 milhões de dólares, você faz o comparativo, custou o Rodrigo Garro pro Corinthians. Mais barato até, o Rodrigo Garro foi 6 e... 7 uns quebradinhos. 7 uns quebradinhos, olha aí. Você traz um Rodrigo Garro. Vai pro mercado, traz um Garro, hein? Pô, maravilha. O Palmeiras trouxe o Aníbal por 8 milhões, né? Que foi até mais caro que o Garro, pra vocês terem noção. Então, façam essas contas, né? De quanto alguns atletas custaram e de bom nível, e o Botafogo ganhou só na premiação do Brasileiro a chance de buscar um cara desse. Fora o resto, né? Bom, em alguns casos dá pra pagar a folha de pagamento aí. Agora, o melhor de tudo é... Ô, senhor Mani, quanto que era a folha de pagamento do Vitória que você falou? Do Fortaleza era 7 milhões e meio. Fortaleza, 7 milhões e meio por ano, né? Então você pega mês. Por mês. Volta lá. Dá 70 milhões, 84 milhões, um pouquinho mais, vai, por ano, né? 40 dividido por 7 dá pra pagar 5 meses de salário, hein? Pois é, dá pra pagar metade. Só pra lembrar que o Botafogo amealhou nesse ano 2024, né? Sem contar o Mundial, essas coisas, mas só pensando aqui em termos de Brasil, tá? 245 milhões. Brasil e Libertadores também? América do Sul. América do Sul. Quanto? 245 milhões. O Textor pagou 400 milhões pelo Botafogo. Só esse ano. Não, acho que ele pagou mais que... Foi 400 milhões o valor da SAF. 400 milhões, tirar do seu bolso sozinho. Negócio investir no time. Claro que sim. O Botafogo, com a premiação do Brasileiro, juntada com a premiação da Libertadores, o Botafogo fez 200. O valor de... 186 milhões, tá? Nesses 245 que eu falei, tá incluído inclusive a Copa do Brasil. Então era o Brasileiro, o premiação, Copa do Brasil e Libertadores. Isso deu 245 milhões. Tá. Todos os campeonatos, 245 milhões. Sem contar o dinheiro de televisão. Não vamos nem contar. Vamos contar com premiação. Vamos contar com prêmio. Parabéns pela sua participação. O parabéns pela participação no Botafogo nas competições, com títulos ou sem, pagou os 2 maiores investimentos que ele fez na história, o Almada e o Luiz Henrique. Ou seja, olha só como a contratação de 2 jogadores
muito fora da curva, Resultam. resultam. Alguma coisa. Rapaziada, falar sobre os valores aqui, tá? Olha isso. Olha o que poderia ter acontecido com o Corinthians, cara. O Corinthians ganhou 33,7 milhões de premiação. O Corinthians foi sétimo. Ganhou 33,7 milhões. O Corinthians estava correndo o risco de ganhar 16,3 milhões, 16,8, ou nem ganhar nada se tivesse caído. Olha a diferença, olha o que jogadores bons, contratação de jogadores bons faz com o time, cara. Depois que o Memphis chegou, olha a arrancada que o Corinthians deu. Olha aí, em relação a valores, a diferença que deu nos cofres do clube, né? Sim, vai ter gasto pra trazer jogador bom, mas, pô, cara, tem hora que vale a pena. O time não tá jogando nada, cara. Tem que buscar jogador bom, tem que fazer o time render dentro de campo para poder ter retorno financeiro e transformar o time no questão financeira um pouco mais saudável, né? Então, jogadores bons influenciam diretamente nos cofres do clube. Pelo menos isso na minha opinião, tá, galera? Vamos contar com o prêmio. Ó, parabéns pela sua participação. O parabéns pela participação no Botafogo nas competições, com títulos ou sem, pagou os 2 maiores investimentos que ele fez na história, o Almada e o Luiz Henrique. Ou seja, olha só como a contratação de 2 jogadores muito fora da curva resultam. Alguma coisa. Vamos ver a lista dos artilheiros do Campeonato Brasileiro? Temos aí o Yuri Alberto, que acabou sendo ao lado do Alejandro do Vitória, o goleador do Brasileirão com 15 gols. Depois tivemos o Estevão do Palmeiras com 13, o Verratti ali com 12 do Vasco da Gama, com 11 o Pedro, que jogou pouquíssimas partidas, acabou se contundindo, o Rafael Veiga do Palmeiras, o Wesley do Inter e o Luciano do São Paulo com 11 gols, e com 10, Hulk do Atlético Mineiro, Lucas Moura do São Paulo, o Garro do Corinthians. Yuri ganhou 100 mil reais por ter sido artilheiro, Alejandro também, e por cada gol a CBF ainda deu 5 mil reais para cada gol, então 15 vezes 75. Eles ganharam 175 mil reais. Muito bem. Esse campeonato é o segundo com a melhor média de renda. Média de renda ou de público? De público da história, dos pontos corridos. Eu não lembro direito aí, mas foi um sucesso estrondoso quando você olha para os campos de futebol. E a gente viu estádios lotados, cheios, ou pelo menos cheios, até as últimas rodadas, mesmo com times que não estavam brigando por nada. Por nada, que eu digo assim, não estavam brigando por título. Foi o caso do Internacional, né? O caso do Corinthians, que arrancou incrivelmente na reta final. São Paulo foi muito bem nesse quesito. São Paulo também, né? com preços de ingressos um pouco mais baratos, né? E o Palmeiras Vocês chegaram menos, a falar da média quem teve a melhor média de público foi o Flamengo, tá? Isso. 51.084. Segundo... Depois o Corinthians, 43.605. São Paulo, 39.903. Bahia. Essa média, senhor, mas é só dos jogos como mandante? Sim, claro. Só como mandante. Mandante, Bahia, 36.022. O Botafogo, que foi o campeão, 30 mil. Por jogar, 25.794. Taxa de ocupação, Corinthians é o primeiro. Lembrando que desculpa, é um índice importante. É o número, cabem aqui 45, conseguiu colocar... 43. Entendeu? Lembrando que a vantagem do Flamengo é ter o maior estádio do Brasil, em termos de capacidade, que é o Maracanã. Sim, verdade. Os maiores públicos. O Maracanã e o Morumbi, né? Não, Maracanã cabe mais. Não, Maracanã é o maior estádio do Brasil. Vasco 0, Palmeiras 1 no Mané Garrincha, foi o maior público do campeonato. 64.848. Porque o Mané Garrincha é maior do que todos esses estados que a gente estava falando. Flamengo e Vitória, 2-2. A despedida do Gabriel. Nós temos imagem, inclusive, desse jogo aí. Da última rodada do campeonato. Da última rodada. 2-2 no Maracanã, 62.528 torcedores. Isso eu não consigo entender. Um estádio de 80 mil, eu não consigo não colocar... Aí mais um do Flamengo aqui, ó. O Flamengo só não tem o melhor público, ele só não participa do primeiro jogo, que é contra o Vasco, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o Flamengo participa. Entendeu? Lembrando que, Sormani, no Maracanã, quando eles colocam a torcida visitante, ela pega um espaço... Bloqueia um pedaço. Né? E eles ainda tiram espaço em na parte de baixo. Na parte de baixo, que é para conter segurança. Então, o que acontece? Você não vai conseguir nunca usar total capacidade. Mas mesmo assim, 20 mil é muita gente. Acho que só quando tiver torcida única pro Flamengo. Exatamente. Não tem jeito. Bueno, Quesada. Sim, senhor. O Corinthians... Não vai barrar. Não vai barrar. Quando Depay não cai. Exatamente, isso que eu ia lembrar.
Alguém falou isso aqui nesse programa. O Corinthians mudou. Alguém falou que ia fazer 56 e fez. 53. Não, eu falei 53. Eu errei. Mas aí dá o chabu dos 3 aí, pô. Quesada, do mesmo jeito que a gente falou do Botafogo, do Textor, a gente pode falar do Corinthians do Memphis em 2024? Eu acho que é o Corinthians do Fabinho Soldado. Né? Eu pensei nisso. Porque o Fabinho Soldado, eu não acreditava, sabe? Porque ele estava encostado lá no Flamengo. Não, quando ele chegou, Vocês lembram que a gente falava, pô, o Corinthians tem um pipinão, não consegue acertar um CEO, né? Vai me ajudando aí. A gente falou nos nomes do Escuro, do Alexandre Matos, do Rodrigo Caetano, que já tinha acertado lá com a CBF porque era o cara. E eu sei que a gente falou mais uns 6, 7, 8 Falamos de alguns ex-jogadores. Falamos o Edu Dracena. É isso. Tentar o Edu de volta. A gente falou uns 20 nomes. Aí o presidente conseguiu trazer o Fabinho Soldado. Mas quem traz ele é o Fred Luz. Falamos do Fábio Santos. Fred Luz, Quem traz ele é o Fred Luz. Fábio Santos, Porque, na realidade, o Fabinho chega, mas ainda tá lá o Rubão naquele sai e não sai, lembra? Isso. Né? Tá lá na moita, né? Na moita. Não nos ocupava a moita. Aí saiu a moita, você quer fazer alguma referência que ele fez algumas cagadas, né? Aí saiu o Rubão, que contratou 11 caras, e veio o Fabinho, que contratou 9. Não foram as 9 totalmente certas, mas 6 caras foram fundamentais nessas contratações. O Hugo, o Ramalho... Olha essa defesa do Hugo. O Carrídio, o Thales Magno, o Memphis Depay. O Garro já tava, né? Faltou mais algum. Ele trouxe o Martínez, trouxe o Charles. O Garro quem trouxe foi o Alex Rubão, Santana. né? Alex Santana. Porque assim, o Hernandes se machucou, então nem vou fazer a análise. Não dá pra o Martínez, eu nada contra, mas assim, se não tiver, não vai fazer história diferente. E o Charles também. Mas enfim, essas contratações do meio do ano, que foi a grande discussão que nós tivemos aqui, pô, Quesada, mas você está defendendo contratar gente com um time que está todo ferrado financeiramente e tal. Eu falei, sim, está. Mas se não tivesse feito isso, gente, o Corinthians teria sido rebaixado. Ele estaria provavelmente no lugar do Atlético Paranaense. Então, o Fabinho Soldado, para mim, foi esse grande cara. Agora, como figuras, o Garro foi o grande nome na temporada toda. Aí a contratação... Anterior. Né? E Hugo, Memphis Depay, esses caras foram, e o Ramalho foram fundamentais também, né? Porque eles acertaram. O Memphis Depay, de uma forma geral, levou o futebol de todo mundo pra cima. Para outro mais curioso. Isso só não é o aspecto técnico, não é só o técnico. Claro que não. O anímico, o astral com o Depay mudou completamente. Entendeu? Porque, embora europeu, né? Vindo da Holanda, etc e tal, ele chega aqui como se... Ele parecia um brasileiro. Ele é um ZL, né? Ele parecia... Zona Leste. Até por conta do sangue africano, né? Que tem muito disso daí no Brasil, né? Sim, e como ele quis conhecer o Brasil. Exato. Então ele contagiou positivamente o vestiário do Corinthians. Pô, o vestiário era antes do Depay, era assim, ó. Depois do Depay... Entendeu? Então ele muda. Dentro do campo e fora também. Você escreveu outro dia isso, faz tempo já, acho que algumas semanas. Depay foi a maior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Eu também. E foi mesmo. Esse ano foi mesmo. O Depay foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Que apareçam outros Depay. Uhum. O Depay fez o Yuri mudar a ideia do Quesada e de toda a torcida do Corinthians, de todo mundo, de que esse cara era um cara que não valia nada. Sabe, o Yuri começa o campeonato como um meme, como se diz hoje. Tem aquele meme, ele dando cabeçada no chão, furando a bola, bundada na caindo gramada, sozinho, a torcida do Corinthians querendo morrer. Não era nem matar o coitado, porque o Yuri Alberto sempre foi um jogador muito dedicado, super empenhado, tal. Isso tudo ninguém nunca nega. Falamos sempre isso. Mas o torcedor do Corinthians não é que ele queria matar o Yuri, ele queria morrer. Fala, é verdade. Não, Yuri, não. E aí, de repente, o Yuri virou artilheiro do campeonato e o artilheiro do Brasil. 31 gols, 15 no Brasileiro, 31 gols na temporada. É uma virada de... E outra coisa, sabe? E a gente, eu mesmo disse isso, e outras pessoas também disseram, pô, por que não uma chance pra ele na seleção brasileira? Que é o que vai acontecer. Inclusive, ele já estava na pré-lista da última convocação. Já estava na pré, né? É porque tem lá uma lista lá de 50 nomes tal, e estava no... Agora... Mas o Memphis realmente... Agora, Facincani fala aí, o Carrídio
A gente falou, nós não aqui, mas eu acho que de uma certa forma. Agora é fácil. Ele acertou agora é fácil falar do Carrijo, mas a gente tinha falado antes. Inclusive, nós somos os primeiros a defender o meio-campo com Bidon e Carrijo. Sim, exato. Nada contra o Charles, esses caras, nada contra. Mas o Bidon é um garoto de ouro, cara. Mas a gente tem coisas contra. Eles não têm condição de serem titulares do Corinthians. Então, Não, é que parece que é pessoal. Aqui não tem nada pessoal. Não. Você faz uma crítica. Quando a gente fazia crítica ao Yuri, não era nada contra o Yuri. Era que ele ficou 16 jogos. Em 16 jogos ele fez 2 gols. Você não pode aplaudir um atacante que faz 2 gols em 16 jogos, entendeu? Agora, viu, Yuri? Nós estamos defendendo você na seleção brasileira. E eu queria perguntar pro Facincani, para fechar Corinthians, outra coisa. Porque eu sei qual é a opinião do Quesada e sei também qual é a opinião do Sormani. O técnico, Ramon Dias, em um determinado momento, quase todo mundo estava defendendo a troca do técnico. Antiquado, aí não vai sair mais nada, o time está caindo pelas tabelas, não sabe o que está fazendo, se vai para a Copa, se vai para não sei o quê. E, no fim das contas, o Ramon Dias dirige um time que consegue uma arrancada, que é uma arrancada histórica, porque eu até reluto muitas vezes em falar que qualquer coisa é histórica, acho que se banalizou isso, mas é histórico para o Corinthians, porque é a maior sequência da história do Corinthians. Corinthians é de 1910. Em campeonatos brasileiros, uma sequência de vitórias. 9, né? E aí, Facincani, o que a gente pode... O que tem do Ramon Dias nessa história? O que tem no Ramon Dias, talvez, foi ter conseguido alinhar o vestiário do Corinthians a essa chegada do Depay. Demorou em alguns momentos para dar oportunidade, não só a ele, mas em especial a oportunidade a essa dupla que alinhou o meio campo do Corinthians, ao Bidon e principalmente ao Carrijo, e numa gestão pela experiência que ele tem no futebol, campeão de Libertadores, que montou um baita projeto nos anos 90 de River Plate, e recentemente até no Al Hilal, né, que eliminou o Flamengo, de ter trazido para os atletas em que o Corinthians precisava era voltar a ter um espírito competitivo. Como que ele tentou fazer isso? Atacando as Copas, tá? E ao atacar as Copas, tanto a do Brasil como a Sul-Americana, e ir ao mais longe que o Corinthians poderia ter chegado, junto com o Campeonato Brasileiro, ele não deixou essa peteca cair, porque o Corinthians estava muito em depressão no Brasileiro. Ele jogava o Brasileiro, qualquer jogo melhor que ele fazia, ele não conseguia resultado. Então o time estava se afundando psicologicamente. Então ele precisou de um gancho. Qual que foi o gancho? Trazer a experiência copeira argentina dele, né, que se criou muito através disso nos tempos de River Plate, e fazer com que o Corinthians se sentisse de novo um time que tinha condição de brigar com os melhores. E Tanto aí que ele passa por cima do Fortaleza. E aí eu pergunto pra você, claro, você não demitiria depois disso. Agora, é o técnico pra esse time do Corinthians em 2025? Aí que é uma dúvida, porque o Ramon Dias me lembra muito um trabalho que o Palmeiras fez em 2015 com o Marcelo Oliveira. O Marcelo termina o ano campeão da Copa do Brasil, numa baita emoção e tal. Mas você via que aquele time e aquele técnico já tinha dado um prazo de validade. Então você o que seria isso? É pegar uma cabeça de melhor reformulação, porque o sarrafo do Corinthians vai aumentar o ano que vem. O Corinthians não vai passar a brigar somente agora, nessa parte baixa da tabela, com equipes que estiveram contra o rebaixamento, que o Corinthians fez todos os pontos dele. O Corinthians vai jogar Libertadores. O Corinthians vai passar a, de novo, ser um dos alvos do Brasil, e ele vai entrar com esse espírito, que ele vai contratar para tal. Não adianta falar, o Corinthians vai fazer de novo um ano de... olha, Corinthians, vamos lá disputar campeonato. Vai aqui que vai disputar só campeonato. O Corinthians vai ter que entrar para ser campeão. Mas aí é um dilema, né? Então, Flavinho, mas aí eu me lembro... Então é complicado. De quando o Textor chegou no Botafogo. Você lembra? O Botafogo tinha acabado de subir da Série B. O técnico era o Anderson Moreira. Ele agradeceu o cara e falou assim, não dá. Ele já tinha estudado. Já sabia, falou, não dá. Eu não posso entrar um campeonato brasileiro, onde eu tenho ambições, com o Anderson Moreira. Ele agradeceu, pediu muito obrigado, tal, desculpa aí, qualquer coisa, mas não dá. E você faria o quê, então, aí agora? Então, esse que é o problema. Esse é o problema. É duro você demitir um cara como o Ramon, por tudo que ele fez agora. Já ganhou uma Libertadores. É um técnico que não está na primeira prateleira hoje dos treinadores. Sem te interromper, uma analogia disso que você falou. O Flamengo fez o mesmo com o Dorival, depois de ganhar o campeonato. O Flamengo mas o Flamengo, a gente já falou do Flamengo.
Se o Corinthians for trazer, por exemplo, um técnico, sei lá, o Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal, algum técnico assim, o Vojvoda, entendeu? Aí tudo bem. Agora, trocar o Ramon Dias por um... Aí fica com o Ramon Dias. Não, aí sim. E aí, Quesada? Eu me curvo a essa opinião de que é difícil você mexer num vestiário depois de 9 resultados positivos. De fato. De fato. Só que o problema todo é a tal da convicção. Nós vimos com outras administrações confiar no Silvinho. Aí na virada do ano o Silvinho empata com o Santo André. Vence o Santo André com um pênalti que não existiu. E aí perde para o Santos em Itaquera na segunda partida. O que fazem? Demitem o cara. Eu acho errado isso. Eu não teria deixado o Silvinho, tá? Ok. Mas já que deixou... Mano Menezes, antes de ser presidente, Augusto falou, se eu ganhar, saibam que o Mano não é meu treinador. Ganha e mantém o Mano. Aí demite o cara depois de 5, 4 jogos. Então, a questão é a convicção. Eu não queria... Vamos ver se vocês entendem aí, tá? Eu não queria esse treinador em 2025. E não seria, tá? Ele só vai ficar porque o presidente foi convencido pelo Soldado que com 9 jogos de vitória não dá pra mexer. Ok. Mas eu vou atirar meu canhão pro Soldado e pro Augusto se na terceira rodada o Corinthians estiver mal e os caras pensarem em demitir o cara. Aí eu vou bater no presidente e no Soldado bastante, como eles nunca apanharam. É a mesma situação. Porque é o seguinte, se tem convicção, tem que ter culhão. Culhão se chama, pros homens aqui, é culhão, convicção é culhão, tá? Tem que ter bem grande. Então tem que com esse cara até dezembro de 2025. Aí é que mora o perigo. Eu não sei se ele tem aquilo que o Facincani tá falando, entendeu? Que é o estofo, entendeu? Pra comandar o time. Porque o Corinthians vai entrar na Libertadores pra quê? Só pra passear na Libertadores? O Ramon me pareceu... Não vai melhorar o negócio da catraca lá? Então. Não vai ganhar um brasileiro? Não ganha um paulista? Se não ganhar o paulista, serão 6 anos em abril sem ganhar um mísero título, né? Entendeu? É isso daí. O Ramon, ele me parece mais hoje aquele técnico bombeiro de meio de campeonato pra terminar o ano bem, pra consertar a rota. Ele salvou o Vasco, o que aconteceu? Ele continuou no Vasco? Não. Ele continuou e foi demitido. Depois foi demitido. O Ramon, pra mim, é um cara pra correção de rota em meio de campeonato. Ele foi demitido. Ele participou do Campeonato Brasileiro dirigindo o Vasco. Os 4-0 que o Vasco toma do Criciúma nesse campeonato, no começo do campeonato, lá em São Januário, aí cai o Ramon. Depois ele bate no Criciúma com o Corinthians 2 vezes. Ele pegou raiva mesmo do Criciúma, né? Apaga o incêndio, dá uma limpada no terreno e tá tudo certo. Então, pra mim, o Ramon hoje tem essa característica. Uma palavra, troca ou não troca? Você trocaria? Se fosse pra vir um cara melhor... Tem que falar. Sim, se tivesse um cara melhor, sim. Não, o que o Chomani falou é que o Chomani tá à frente. É lógico, se for pra trocar... Tem que trazer um cara melhor do que o Ramon. Eu trocaria. Grana o Corinthians tem, certo? Então tem que ser esperto e audacioso o suficiente pra pegar um cara que vai chegar. Esse cara vai chegar aqui, nós vamos ganhar a Libertadores. E aí, o que vocês acham? Trocaria Ramon Dias ou não trocaria? Cara, na minha opinião, eu não trocaria. Depois desse final de ano aí, Yuri Alberto fazendo gol, o Memphis jogando muito, o Garro jogando muito, o time fazendo muitos gols... Cara, eu não trocaria. Eu acho que o Ramon Dias precisa acertar a questão da defesa dele, que ainda é muito fraca, toma muito gol, e parar um pouco de fazer substituições erradas, cara. O Ramon Dias mexe muito mal nas duas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. A gente não classificou muito por causa do Ramon Dias, e aí criou uma birra da torcida com ele, muito grande, e com razão também, porque a responsabilidade foi dele. Mas assim, cara, é muito difícil você pegar e mandar embora um treinador que tá em ascensão, sabe? Tá subindo, ele tá melhorando. E pegar e recomeçar o trabalho, cara. Pode dar muito ruim, entendeu? Você pode andar vários degraus pra trás, pode descer vários degraus. Então eu não arriscaria, viu? Eles falaram do Bidon e do Carrillo, que o Martínez não seria o titular deles. Cara, de verdade mesmo. Isso aí, o Bidon joga bem com a bola no pé, é um bom jogador, mas ele tem que jogar sem obrigação defensiva. A obrigação defensiva dele tem que ser bem pequenininha. Ele é um menino que não tem força física nenhuma, todo combate que ele perde bola, ele não consegue chegar junto.
Então, cara, é viagem você achar que o Bidon e o Carrillo iam dar conta da parte defensiva. Parte ofensiva, os dois sabem jogar bola, isso aí ninguém discorda, todo mundo vê. Agora, do meio pra trás, cara, precisa do Martinez, precisa do Charles, precisa de alguém correndo ali. Precisa de alguém chegando junto, matando a jogada na hora que tem que matar, roubando uma bola importante. Então não dá, cara, não dá. Isso aí o Bidon tem que melhorar muito a parte física e a parte defensiva dele para poder jogar ele e o Carrillo juntos. E eu não sei se o Bidon vai melhorar isso em questão de 3 meses, entendeu? Então ainda assim acho muito importante ter o Martinez, ter o Charles, ter alguém correndo ali por trás para poder ajudar a defesa que já toma muitos gols. E se o Corinthians quiser ser campeão de coisa importante ano que vem, tem que melhorar a defesa. O ataque está funcionando muito bem, mas a defesa tem que melhorar. É isso aí, rapaziada. Fala aí o que vocês acharam do ano do Coringão. Qual foi o personagem mais importante? Se foi o Fabinho Soldado, se foi o Fred Luz, se foi o Hugo, se foi o Garros, se foi o Yuri, se foi o Memphis. Na opinião de vocês, quem foi o personagem mais importante do elenco, do clube? Comenta aqui embaixo, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal para dar uma força aí pra gente, fiel. Beleza? Valeu, falou, é nóis.